Bom, pessoal, como o tempo da apresentação da aula durante o primeiro CCA é bem curto, foi bem curto, né? E acabei em alguns momentos ligando a velocidade 2 aí para poder passar toda a mensagem. Eu resolvi gravar a aula aqui para deixar registrado também, tá bom? Então, esse congresso foi pedido para eu responder só a seguinte pergunta, né? Como antecipar falha na extubação em pacientes cirúrgicos críticos? Não há nenhum conflito de interesse nessa apresentação, exceto pelas entidades que eu represento, tá bom? É uma coisa bem comum e que definitivamente não me deixa confortável é o cirurgião dar o último ponto e fala que acabou a cirurgia, vou avisar a família que está tudo bem. Ao fazer isso, ele desconsidera o que a gente tem na literatura de evidência. No EPFOR, aquela auditoria nacional lá do Reino Unido, que eles avaliaram durante o ano todas as abordagens de via aérea, mostrou que um terço das intercorrências relacionadas à via aérea aconteciam na extubação. E que essas intercorrências tinham em torno de 5% de mortalidade. Já em 2021, a análise dos casos encerrados, que avaliam todos os casos já tramitados, mostrou que 18% dos casos relacionados à anestesia estavam relacionados à extubação. A via é difícil na extubação. Então, definitivamente, a extubação não é um momento isento de risco e muitas vezes é subjugado nesse aspecto e que devido sua abordagem está muito relacionada ao, à experiência do anestesista e termos uma dificuldade de parametrizar alguns pontos, a gente tem pouca evidência pragmática sobre o manejo. Então, primeiro, definição da falha de extubação. Né? Extubação é a necessidade de reintubação por insuficiência respiratória. Na UTI é muito frequente por causa das morbidades do paciente. Na anestesia, muitas vezes também está relacionado a efeito residual. A incidência, desculpa, a incidência de falha na extubação na UTI é mais alta. Alguns trabalhos mostrando 2 a 25% e uma meta que ele considera razoável, esse ator, é de 5 a 15%. Já pacientes cirúrgicos, apesar de esse ensaio aqui dessa reunião de 23 ter trazido de 5 a 10%, essa é uma taxa bem alta. Imaginem se a gente reintubasse um a cada 20 pacientes na anestesia geral. Realmente era uma estatística alarmante. Porém, outros ensaios, até mais antigos, mas que trazem 0,1 a 0,45%. Talvez esse que deu uma taxa maior, índice maior de falha na extubação, sejam pacientes mais críticos. Bom, falha na extubação por si só, independente de qualquer coisa, ela está associada a pior desfecho, a aumento da mortalidade, é um fator de risco independente, inclusive esse autor aqui já é um pouco mais antigo, fala de em torno de 50%, aumento de até 50% da mortalidade, que mais geralmente nos ambientes de UTI, aumento em ventilação mecânica, aumento do risco de necessidade de traqueostomia por motivos óbvios e aumento de custos. E as falhas na extubação, elas acontecem por diversos motivos, né? E aí multissistêmica, de respiratória, com alternações, no nosso caso, eventualmente um edema agudo de pressão negativa, um paciente que fez um broncoespasmo e você ainda não resolveu durante o período que o paciente esteja entubado, alguma obstrução de vias aéreas devido a efeito residual, como por exemplo bloqueios neuromusculares, alterações cardiovasculares, o paciente tem uma capacidade de aumentar DO2 diminuída por qualquer motivo que seja, então você estuba o paciente, ele vai aumentar o trabalho ventilatório e o consumo de oxigênio, alterações neuromusculares tanto por questão de diminuição de drive, efeito residual de fármacos e também bloqueio neuromuscular residual. Alterações também neurológicas, metabólicas, nutricionais, até mesmo anemia e alterações de temperatura como hipotermia. Então, como é que eu vou antecipar a extubação desses pacientes cirúrgicos? Né? Como é que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que saber que antecipar não é nada, é como a gente fala, monitor não melhora prognóstico. O que melhora o prognóstico é o que a gente faz com o que a gente está vendo no monitor, certo? Então, a antecipar é igual a prever quem será reintubado. E ao prever quem será reintubado é detectar e mitigar riscos, tá bom? E é para isso que a gente faz. Lembrando do conceito de ganho marginal, aqui é
o percurso do paciente, na jornada do paciente, em que se você ganhar 1% em cada etapa, você vai diferenciar entre o sucesso e a falha, no caso aqui da extubação. Então, as etapas são pré-anestésico adequado, estratificação e alinhamento de expectativas, ventilação adequada, estabilização de múltiplos sistemas, reversão adequada dos fármacos, extubação segura e após a extubação, suporte respiratório não invasivo vai levar ao sucesso ou à falha na reintubação. E todas essas etapas são justamente a nossa agenda. Não é uma agenda pequena. Então, por que eu tenho que avaliar? Primeiro, alinhar expectativas. Já teve situações em que eu fui anestesiar paciente sob indicação em palhação, eventualmente uma cirurgia que daria para fazer com bloqueio, mas toda anestesia pode virar uma anestesia geral e, consequentemente, uma intubação. E esse mesmo paciente ele tinha uma indicação de não intubação. Então, tem que conversar com a família os riscos. E se a gente vai ou se não vai alinhar a expectativa. Avaliar também para tomar decisões sobre o manejo ventilatório intraoperatório, como eu vou ser mais cuidadoso, quais os técnicos que eu posso usar para melhorar. O manejo da extubação, se um paciente já tem um diagnóstico de via aérea difícil, se o paciente tem um acesso no pós-operatório à via aérea difícil, como cirurgias bucomaxilo, se teve deterioração da via aérea, né? Suporte respiratório não invasivo. Após a extubação, eu posso fazer alguma coisa para diminuir mais o risco? E o local do pós-operatório. Se eu tenho um paciente que eu estratifiquei alto, que tem uma via aérea difícil, que tem vários fatores aqui que possam levar a uma falha na extubação, eu vou levar ele para um ambiente mais controlado, como uma UTI. No que toca à avaliação, existem algumas calculadoras de risco de complicação pulmonar pós-operatória. Essa, como a Ariscat, é a mais famosa, e ela leva em consideração idade, oxigenação pré-operatória, né, saturação pré-operatória, infecção respiratória no último mês, anemia menor do que 10, hemoglobinas, incisão cirúrgica, duração da cirurgia e procedimento de emergência. Qual é o problema especificamente? Então, dois problemas especificamente dessa escala. Ela avaliou o desfecho composto e, eventualmente, complicações pulmonares que não compartilham do mesmo mecanismo fisiopatológico, mas ainda assim é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada. Outro problema inclusive só um parêntese, existe esse mesmo grupo fez um outro algoritmo, um outro score, que é o Periscope, PRF, que é Post-Operative Respiratory Failure, que ele avalia só insuficiência respiratória pós-operatória. Então, aí, nesse caso, é mais direcionado para o que a gente quer. Por que eu não trouxe? Porque ele nunca achei nenhum aplicativo para que facilite o seu uso. Então, eu trouxe esse aqui é o aplicativo MDCal, que eu acabei não botando o íconezinho do aplicativo, mas vale a pena baixar porque ele traz muitos calculadores de risco. Então, seguinte, o segundo problema, né, dessa score é que ele não agrega fatores de risco que nós conhecemos como fatores que podem precipitar uma falha na extubação, como obesidade, apneia do sono, DPLC, via aérea difícil pré-operatória, risco de aspiração grave, paciente que tem uma obstrução, deterioração das vias aéreas, como no caso de cirurgias que são realizadas na decúbito ventral com um tempo muito prolongado, podem levar a edema das vias aéreas, acesso restrito, como no caso das cirurgias bucomaxilofacial, certo? Então, o Ariscat não leva em consideração. Então, cabe a nós incluirmos na nossa avaliação tudo isso. Intraoperatório. Então, vou falar de ventilação, desmame e o guidelines. É um guidelines já não tão recente, mas, como eu disse, devido à falta de parametrização, é difícil você ter grandes evidências. E é um guideline bem interessante e ele é bem pragmático no manejo da extubação. PIP. Então, na ventilação, PIP, né? Esse trabalho é uma revisão, uma revisão sistemática, meta-análise e até análise de vários ensaios, 3 ensaios, desculpem. Eu pensei que aqui havia uma análise sequencial de trás, mas não teve, foram mais de 3.800 pacientes. E ele comparou pacientes com PIP alta mais manobra de recrutamento versus PIP baixa. Ele bateu, entre aspas, na trave para dar um benefício estatisticamente significativo no que toca o uso de PIP alta e manobra de recrutamento alveolar.
por um lado. Por outro lado, já houve sim um benefício quanto a manobras para dessaturação. Então, esses pacientes precisaram de menos manobras para dessaturação. Por outro lado, claro que os pacientes com PIP alto e manobra de agrupamento alveolar, eles vão estar mais predispostos a fazer hipotensão. Então, até isso é uma questão de você individualizar, tá bom? Aqui mostrando que até pacientes de alto risco não foi significativo o benefício de alta PIP, tá bom? Até para paciente de alto risco. Bom, Germano, então PIP não serve para nada? Não, peraí. A PIP, às cegas, não individualizada, ela não mostrou benefício. Já essa revisão sistemática que avaliou a PIP individualizada, e o que seria PIP individualizada? É você escolher a PIP associada a menor driving pressure, a menor pressão de distensão. E a gente vai falar um pouquinho como é que eu calculo na prática isso aí nos aparelhos de anestesia que não tem que não tem botãozinho de pausa inspiratória, tá bom? Então esse com a PIP individualizada mostrou sim uma redução próxima a 30% nas complicações pulmonares pós-operatórias, diminuição perto também de 30% de hipoxemia pós-operatória, além de um aumento no índice de oxigenação, de um PaO2 sobre FiO2, certo? Não houve aqui benefício sobre a telectasia. Bom, aqui mostrando então que diminuíram em torno de 30% as complicações pulmonares pós-operatórias, diminuiu também o risco de hipoxemia. Já mandei essa driving pressure, essa pressão de distensão, né? Como é que ela funciona, o que é? Bom, todo mundo sabe que a driving pressure é a pressão de platô menos a pressão de PIP, de respiratória final. Porém, na UTI a gente tem um botãozinho de pausa inspiratória, e coisa que não tem nos nossos aparelhos de anestesia. E aí, assim, eu arrumei uma maneira de a gente conseguir medir a pressão de platô, certo? E a partir dessa maneira que eu vou mostrar para vocês, vocês podem, obviamente, manipular ali para você ter uma noção da driving pressure. Então, como é que eu faço? Primeiro, falar aqui, antigamente, falava-se que a pausa expiratória para medir a pressão de platô era de 1 a 2 segundos. Sendo de 1 segundo, ela dificulta mais a gente fazer o que eu vou falar. Hoje, tem-se o conceito de pressão quase estática, né? De pressão platô quase estática, que seria adequado para mim. E isso pede uma pausa inspiratória de apenas meio segundo. Então, isso aí facilita a nossa medida e a nossa rotina aqui de medida, que eu vou falar. Então, você bota ali o paciente para ventilar de 6 a 8 ml por quilo de peso ideal, tá bom? Você bota uma frequência de 10 incursões respiratórias por minuto. Isso vai dar um ciclo, então, total de 6, né? Contando a INS e a EIS. Quando você bota ali um índice 1 para 2, um índice INS 1 para 2, você vai ter 2 segundos de inspiração, 4 de expiração. Ao manipular esse botãozinho aqui, certo? Que muita gente não sabe, nem conhece, não sabe para que serve. Esse botão é o que faz uma relação entre o tempo de pausa inspiratória sobre o tempo inspiratório total. Então, se eu boto 50% e meu tempo inspiratório é de 2, eu vou ter uma pausa de 1 segundo, certo? Então, eu vou conseguir avaliar aqui a pressão de pausa, que seria a minha pressão de platô, tá bom? E aí, nesse contexto da PIP individualizado, o que esse autor achou? Ele pegou os dados de paciente de vários trials, que ele não pegou o resultado final do trial, ele pegou o dado de paciente como se ele fosse fazer um trabalho de novo. Foram 17 ensaios randomizados, mais de 2.000 pacientes. E ele comparou a pressão de distensão com as complicações pulmonares pós-operatórias. O que ele achou? Que um aumento de 1 unidade de pressão de distensão levava um aumento de risco de 16% no risco de complicação pulmonar pós-operatória. Ele também achou que as variações de volume corrente não estavam relacionadas às complicações pulmonares pós-operatórias. Então, e o que ele achou então de PIP? Apesar de que ele teve um efeito insuficiente para análise multivariada devido ao número de estudos, em 2 estudos, a partir da análise de 2 estudos, o que ele achou? Que, olha esse gráfico aqui, ele é muito interessante, muito elucidativo sobre a função da PIP e a relação da PIP e driving pressure. Aqui, pacientes com baixa PIP. Aqui, pacientes que foi colocado uma PIP, aqui é paciente baixa PIP. Todos esses outros aqui, essas outras bolinhas, elas são pacientes com PIP aumentada. Alguns pacientes, ao aumentar a PIP, tiveram uma diminuição da driving pressure, da pressão de distensão. E esses
mostraram uma tendência à redução no risco de complicação pulmonar pós-operatória. Mas foi fato que os pacientes que tiveram a sua PIP aumentada e tiveram com isso consequente aumento na pressão de distensão, esses apresentaram um aumento no risco de complicação pulmonar pós-operatória. Aqui de até 3 vezes. Tá bom? Então, assim, PIP você vale a pena aumentar se você estiver diminuindo a pressão de distensão. Tá bom? Mais um ensaio aqui que avaliou, um ensaio não, desculpa, uma meta-análise com análise sequencial de trials que avaliou 3 ensaios, mais de 3.400 pacientes, ventilação guiada pela pressão de distensão, mostrou redução de 30% nas complicações pulmonares pós-operatórias, principalmente em cirurgia não cardíaca. Quando ele botou num bolo só deu 30%, quando ele separou, cirurgia cardíaca não houve um benefício significativo, assim como para a pneumonia. Aqui mostra então que no geral teve benefício, em cirurgias não cardíacas teve benefício, nas cirurgias cardíacas não houve benefício estatisticamente significativo. Aqui na pneumonia, apenas nas cirurgias não cardíacas, tá bom? Bloqueio neuromuscular. Bom, isso aqui é conhecimento de todos, né? A dinâmica pulmonar no bloqueio residual, no bloqueio neuromuscular residual, ela pode parecer normal, porque o paciente com 50% da recuperação do primeiro estímulo, um TOF mais ou menos de 30%, já pode apresentar um volume corrente adequado. Mas apresenta uma contração ventilatória ineficiente, com risco de atelectasia, consequente pneumonia, capacidade de tossir e deglutição deficiente, também com risco de aspiração do conteúdo gástrico, acúmulo de secreção das vias aéreas, que pode levar à pneumonia, obstrução das vias aéreas pelo relaxamento, pela não tônus diminuído ali do gênio grosso, e diminuição do reflexo de hipóxia, que é um efeito eventualmente direto dos bloqueadores musculares sobre os receptores carotídeos, tá bom? Então, na realidade, o manejo inadequado pode levar ao risco de complicações. E olha só, o RECIT-AS dos Estados Unidos, obviamente, né, publicado em 2019. No geral, 64% dos pacientes apresentavam um TOF menor que 90%. Né? Então, todos aqui com coração residual. Se você considerasse apenas hospitais não universitários, que ele considera hospitais de comunidade, foi mais de 80% de pacientes com bloqueio neuromuscular residual. Então, isso com certeza vai trazer um risco maior no contexto de complicações pulmonares pós-operatórias. Este é um trabalho grande, que envolveu 211 hospitais, 28 países, mais de 20 mil pacientes, que chamou Popular. Ele relacionou o uso de bloqueio neuromuscular com o aumento de complicações pulmonares pós-operatórias. Esse trabalho, especificamente, ele não achou, nessa primeira avaliação, nenhuma relação entre complicação pulmonar pós-operatória e monitorização do bloqueio neuromuscular e sua reversão. Porém, numa análise PROS-ROC publicada no ano seguinte, certo? De mais de 3 mil pacientes, ele mostrou que quando a gente elevava o sarrafo, né, eu botava aqui como corte, o TOF de 95%, você teve um benefício em relação à redução de complicações pulmonares pós-operatórias. Então, até falando aqui que hoje em dia há uma tendência da gente aumentar o sarrafo no que toca aí o alvo do TOF para extubação. Aqui, mais uma vez, só mostrando aqui que o Sogamadex em relação à neostigmina mostrou benefício em relação a um desfecho composto de complicação pulmonar, pneumonia e insuficiência respiratória, diminuindo ali 50% ali de pneumonia e insuficiência respiratória. Então, mostrando que uma reversão adequada traz benefício. Desmame e interrupção. Na realidade, na UTI a gente tem muito conceito de desmame. Na anestesia, a gente não desmama muito a ventilação mecânica, mas a gente a gente interrompe a ventilação mecânica e não desmama. Mesmo assim, 39% da atelectasia estão relacionadas ao despertar. Certo? E aqui é um dado interessante desse trabalho de 21. Primeiro, desculpem, só falar aqui que a pressão suporte na UTI já é, como diz, prego batido ponta virada, já é muito bem estabelecido o uso na extubação, né? Você deixa uma PIP adequada para o paciente, um delta ali de 8 mais ou menos, e você prossegue com a extubação com esses parâmetros. E aí o que eu achei nesse ensaio randomizado? O que ele fala? O que nós já sabemos, né?
As modalidades de pressão de suporte hoje são padrões nos novos máquinas de anestesia e comumente podem ser usados durante a despertar da anestesia. Eu achava que os aparelhos de anestesia sem a modalidade de pressão de suporte só tinha aqui no Brasil, certo? Eu ficava até angustiado porque às vezes eu não conseguia fazer uma pressão de suporte na intubação justamente porque eu não tinha essa modalidade. Realmente hoje os aparelhos de anestesia estão vindo com essa modalidade, ou seja, esse problema de não ter aparelhos com pressão de suporte não é só aqui. E um argumento muito frequente que eu escuto, inclusive, de residentes para não usar a modalidade de pressão de suporte para desmame é justamente isso. Eu quero sentir o paciente na mão para ver se eu posso extubar. Isso aí assim, vira meio absurdo, porque os sensores dos ventiladores são eventualmente mais sensíveis que a nossa mão e você consegue manipular a ventilação de acordo com a necessidade do paciente. Então, esse não é um argumento adequado para você não usar pressão de suporte. E aí, o que ele fez? Ele comparou o desmame com pressão de suporte e assistência manual intermitente, que é o que eu vejo a maioria dos áreas, que é você botar no balão e ficar ventilando ali de acordo com a necessidade do paciente. Detalhe é que ele usa o FiO2 de 40% em todos os pacientes de maneira a reduzir o risco de atelectasia por reabsorção. Bom, ao utilizar a pressão de suporte na intubação, houve uma diminuição de atelectasia em torno de 40%, certo? Além de um aumento da PO2 na SRPA. Então, vale a pena você usar esse tipo de ventilação na intubação. E por último, o Guidelines, né, publicado em 2012, já tem 12 anos de um guideline que não é novo, mas ainda assim é o que a gente tem de mais atualizado e compilado, digamos assim, né? E ele traz aqui os passos para uma intubação. Primeiro você vai planejar, e nesse planejamento você vai avaliar os riscos relacionados à via aérea, certo? E relacionado aos multissistêmicos. Via aérea, aí são vários. O paciente teve intubação difícil, houve o risco de deterioração da via aérea, o paciente fez uma anafilaxia, o decúbito ventral por muito tempo e eventualmente você acha que pode ter um edema, acesso restrito à via aérea como nas cirurgias bucomaxilo, obesidade, paciente com risco de aspiração, então você vai levar tudo isso em conta no que toca a via aérea. E você vai também fazer uma avaliação geral, fatores, o paciente consegue aumentar o DO2 para a extubação, o paciente tem alguma alteração neurológica que impeça ele proteger bem a via aérea, há alterações metabólicas, por exemplo, como hiponatremia, que predispõe ao paciente ter alterações na ventilação. Então você vai fazer essa avaliação geral, depois você vai se preparar e você vai estratificar em pacientes em baixo risco, né? Pacientes em jejum, sem via aérea complicada e sem fatores gerais, riscos gerais. O subrisco, paciente que tem uma oxigenação incerta, uma potencial dificuldade de reintubação, se o paciente foi difícil de intubar, ou se tem outros fatores que possam levar à reintubação, né? Então, passo 1, passo 2, e você vai avaliar se é baixo ou alto risco. Nesse contexto, você vai otimizar vias aéreas. E o que ele inclui essa otimização das vias aéreas? Uma laringoscopia em plano anestésico para ver se tem edema. Se houve risco de deterioração de via aérea, você pode fazer o teste de vazamento do cuff. E se houver vazamento, você fica mais segura para estubar esse paciente. Isso aqui é um motivo. Devem ter vídeos aí outros explicando, mas é bem simples. Você desinsufla o cuff e vê se o volume corrente diminuiu, porque o volume corrente é medido na expiração, certo? Então, se há vazamento, ele vai dar um volume corrente menor depois que você desinsufla o cuff. Possibilidade de lesão subglótica, você vai ter que ter na mão a chance de ter que reabrir, fazer uma via aérea, acessar o pescoço. Isso é muito usado na cirurgia de cabeça e pescoço. Quando eu vou estubar um paciente que tem algum risco maior de deterioração da via aérea, o cirurgião fica do lado, nem disparamento, a gente estuba se houver alguma deterioração, ele reintervém. E no caso de você ter feito múltiplas tentativas de intubação, o ideal é que você faça corticoide 4 horas antes, tá bom? Bom, paciente que entrou no algoritmo de baixo risco. Você pode fazer uma intubação profunda que necessita uma certa experiência ou você vai fazer uma intubação acordada. Para oxigenação a 100%, é questionável se a via aérea é fácil, porque isso predispõe a atelectasia de reabsorção, mas ainda assim você pode utilizar bloqueador de mordida, posição adequada, antagonização adequada do bloqueador muscular, né? Avaliar a ventilação se está adequada, assegurar a ventilação espontânea, né? Aí depois esperar até acordar, aplicar pressão positiva após a extubação, a pressão positiva
no final, né, para poder você fazer aquela tosse artificial, de maneira que o paciente expire com alta velocidade na hora que você for tirar o tubo, de maneira a tirar qualquer secreção que esteja ali acima do tubo e oferecer oxigênio suplementar. Bom, se o paciente entrou no algoritmo de alto risco, você vai fazer a mesma coisa, planejar, depois você vai preparar. E nessa preparação você vai se perguntar se é seguro retirar o tubo. E nesse contexto, as duas perguntas principais são: o paciente tolera a extubação ou o paciente tem uma reintubação difícil? Então, isso aí são as primeiras perguntas. Se o paciente, por acaso, a resposta for negativa, você vai postergar a extubação ou eventualmente indicar a traqueostomia. Lembrar que traqueostomia é eletiva, certo? E ela traz uma piora e ela é um fator de morbidade por si só. Né? Outra vez eu tive num plantão um paciente com angina de Ludwig, que é aqueles abscessos sublinguais, e foi esvaziado, e no pós-operatório ainda continua com potencial de deterioração pelo processo inflamatório da via aérea, certo? Passei quase 2 horas para decidir se eu deixava entubado ou fazer a traqueostomia, porque era uma intubação com expectativa de 1 ou 2 dias. Acabei deixando entubado porque não fiz a traqueostomia, porque ia aumentar a morbidade da paciente. Outra opção, se você considerar que é seguro, é intubação acordado ou técnicas avançadas de extubação. E dentro dessas técnicas avançadas de extubação, você tem a técnica com remifentanil, que é você deixar um remifentanil embaixo, o paciente acorda, fica cooperativo e você consegue extubar ele tranquilo. Uma manobra de Bailey, que é você passar uma máscara laríngea posterior ao tubo, e aí você deixa a máscara no lugar e você desinsufla o cuff, tá bom? Desinsufla o cuff do tubo depois da máscara laríngea já posicionada, e aí você tira a máscara laríngea. Usar o tubo trocador. As duas dicas principais sobre o tubo trocador é nunca avançar mais do que 25 centímetros, porque lembrar que dos incisivos até a glote, em torno de 12 centímetros. Da glote até a carina, mais 12 centímetros. Então, se você passar mais do que 25 centímetros, você pode estar correndo risco de ir para o bronquiofonte. Eu sempre falo que eu mesmo já fiz com buche, numa situação de via aérea difícil, não foi numa intubação, já fiz um pneumotórax. Né? Um outro ponto muito importante é se você for utilizar o tubo trocador para reintubar, é indispensável, né, você laringoscopar o paciente, porque isso alinha a força que você vai exercer sobre o tubo e não a cotovela, fazendo uma alça, certo? Outros detalhes, nunca avançar sobre resistência, identificar o tubo trocador, normalmente ele não fica muito tempo, no máximo meia hora, mas identificar é bom porque na UTI principalmente que você deixa o tubo trocador e pode ser confundido com uma sonda nasointeral. Ofertar oxigênio sob máscara, nunca ofertar pelo tubo trocador, porque pode fazer, eventualmente ele pode encunhar no brônquio e fazer estourar o pulmão do paciente. E se ele tiver com muita tosse, muita intolerância, você pode puxar um pouquinho, porque ele pode estar batendo na carina, e também injetar lidocaína via tubo trocador. Esse aqui eu nunca vi, mas é interessante, é um Second Stage Intubation Set. Então você passa um guia, depois saca o tubo, tira o tubo e deixa o guia. Esse guia, a vantagem relativa ao tubo trocador é que ele é menos agressivo, né? Então você deixaria o guia ali do lado. O problema desse guia é porque ele também é mais flexível. Ao ser mais flexível, ele sai mais fácil da via aérea. E justamente o que aconteceu nessa avaliação de 114 pacientes, em que 15 foram reintubados. E houve uma falha na reintubação via guia em torno de 1/3, certo? E a grande falha, a causa de falha na intubação foi justamente o guia ter saído da via aérea e foi justamente a impossibilidade de alguns pacientes, por quaisquer motivo que seja, edema de língua, alteração de anatomia, de você conseguir fazer a laringoscopia. Então, é obrigatório o uso de laringoscopia. Pós-intubação, agora sim, por último, né, suporte respiratório não invasivo, ventilatório, respiratório. Você tem a terapia convencional de oxigênio, você tem o cateter nasal de alto fluxo, você tem o CPAP e tem o BIPAP, que é a ventilação não invasiva, que você deixa uma pressão expiratória e um expiratório em 2 níveis. O que achou aqui essa meta-análise em pacientes em pós-operatório? Mostrou que ventilação não invasiva, né, no caso aqui o BIPAP diminuiu em 50% o risco de reintubação. Quando você associou ventilação não invasiva
comparado à terapia convencional de oxigênio, você diminuiu também 50%. Então, isso aqui mostra que o benefício dessas técnicas na diminuição do risco de intubação. Porém, quando a gente compara aqui pacientes que você fez profilaticamente a, a ventilação não invasiva, não houve benefício. Só houve benefício para pacientes que começaram por algum motivo a entrar em insuficiência respiratória, aí que por diversos motivos que a gente já discutiu, tá bom? Foi o benefício apenas nos usos terapêuticos, tá bom? Aqui mais um trabalho mostrando uma meta-análise de ensaios randomizados que o uso profilático dessas técnicas não mostrou benefício. Então, estou falando aqui para vocês que teve qualquer problema na via aérea ou na ventilação, use. O uso rotineiro não é indicado, certo? Eventualmente, tem um paciente que você usa profilaticamente por apresentar um risco maior. Vou dar um exemplo aqui, um paciente que tem apneia do sono. Você já pode usar profilático, até porque ele já usa em casa de rotina. E aí, esses dois algoritmos, né? Pergunta, Vini, deve ser utilizado em insuficiência respiratória pós-operatória? É claro que sim, é muito fácil entender agora isso aí. Principalmente se há fatores de risco, como cirurgia por ação do diafragma, paciente com dor mal controlada e algum efeito residual de bloqueador muscular, que isso não é nem para existir, mas ele ainda assim considera. E esse aqui já é as diretrizes sobre cateter nasal de alto fluxo na insuficiência respiratória. Ele fala que pacientes de alto risco de complicação pulmonar pós-operatória, você vai decidir entre VNI e cateter nasal de alto fluxo. Lembrando que as meta-análises mostraram benefício principalmente da ventilação não invasiva. O KNAF ele tem que ser considerado sim, mas eu diria aqui que o cateter nasal de fluxo ele tem que funcionar de acordo com a disponibilidade. Se você tem um cateter nasal de alto fluxo lá na SR, ele é mais fácil de ser instalado do que você levar um aparelho de ventilação mecânica para SR, por exemplo. Então, aí tem muita questão de disponibilidade. Paciente de baixo risco, ele fala que o cateter nasal de alto fluxo é semelhante à terapia convencional de oxigênio. E aí fica a pergunta, será que é necessário, já que é semelhante, uma técnica mais aceitável, mais barata, você trocar por uma mais cara em que o benefício é questionável. Mas aí você pode ainda assim individualizar de acordo com a comorbidade e a cirurgia. Conclusão, antecipar é igual a detectar e mitigar risco. Sempre se comunicar com a equipe, nunca menosprezar o momento da extubação. E lembrar que o ganho marginal ele pode ser difícil de tangibilizar, mas faz diferença. Muito obrigado.